Boa noite, pessoal. Meu nome é Renan Oliveira. Estou aqui para apresentar para vocês o artigo da disciplina aí de aplicação em engenharia de controle e automação, do programa de mestrado de, de controle e automação aí do IFES, tá ok? O nome do artigo é um método de avaliação de risco para priorizar modos de falha com base em dados de falha e uma combinação de teoria de conjuntos fuzzy e teoria Gray, tá ok? O grupo aqui sou eu e o Rafael Sepulcre, tá ok? Nesse trabalho especificamente aqui sou eu quem estou apresentando. Bom, vamos seguindo, né? Deixa eu botar no modo de apresentação aqui. Pronto, agora sim. Então, seguindo, né, a gente buscou esse artigo aí, né, dentro dessa revista, tá ok? E que tem a classificação Equaliza 1, né, na plataforma Sucupira. Bom, o problema. A gente está falando aqui nesse artigo de um trabalho no qual os autores eles utilizaram um equipamento chamado CNC, né, torno CNC, no qual eles buscam, né, buscam garantir uma confiabilidade maior para esse equipamento, e para isso eles aplicam uma técnica denominada de FIMECA. Essa técnica, basicamente, né, ela avalia, né, os modos de falha dos equipamentos de uma forma geral, de qualquer equipamento, de qualquer sistema, e a partir desses modos de falha, ela vai determinar aí esse RPN, tá ok? Esse RPN basicamente é um número de prioridade de risco. Ela é determinada em função da severidade no qual o modo de falha, né, ele acaba impactando o processo, a frequência com a qual esse modo de falha ocorre e a capacidade de detecção desse modo de falha. E cada variável dessa varia de 0 a 10, tá ok? Essa é a ideia do FIMECA, basicamente. No entanto, segundo os autores, o FIMECA ele tem algumas desvantagens, né? Então, diferentes combinações de ocorrência, severidade e detecção podem levar ao mesmo valor de RPN, esse número de prioridade de risco, né? Então a gente pode observar aí que inicialmente a gente tem uma quantidade grande de valores, né, ocorrendo na mesma faixa aqui, né, de RPN. Lá na frente esse número ele é menor, né? Qual é o problema de se ter o mesmo valor de RPN para modos de falhas distintos? Basicamente é que você não consegue hierarquizar da maneira adequada, né? Porque podem ter uns e outros que estão ali iguais e na hora de você fazer a análise de confiabilidade, na hora de você tratar isso a nível de confiabilidade, pode ser que você, essa hierarquia, você tá sugerindo que o modo de falha aí é um modo de falha igual ao outro, que pode ser muito mais importante, né? Justamente porque não se teve a devida diferenciação aí, né? Que o RPN mesmo, a estrutura dele viabiliza isso, né? Quando você utiliza essa multiplicação aqui, e esses valores eu não citei, mas esses valores eles variam de modo inteiro, né? É 0, 1, 2, 5, então por várias vezes esses valores vão ser iguais mesmo. Os valores de RPN eles são descontínuos, isso a gente vê aqui também nesse gráfico, né, se espaçando, e quanto maior o RPN aqui a gente vai vendo, né, que os valores eles ficam mais diferentes entre si, né, mais distantes entre si. Baixa sensibilidade para níveis altos, a gente pode ver aqui também que aqui embaixo uma pequena variação não interfere tanto, mas aqui num nível mais alto de RPN, se você varia de 9 para 10, você já, em qualquer uma das variáveis, você já dá um salto aqui muito grande, né, para 1000. A ausência de outros fatores relevantes, é, por exemplo, ele desconsidera o RPN, desconsidera aqui o fator tempo, ele despreza os custos, ele despreza uma série de informações assim que poderiam, dependendo do processo, serem relevantes aí, né?
Não citei também aqui, mas as variáveis têm a mesma importância. Assim, a gente pode ver que é somente uma multiplicação, não existe nenhuma forma de ponderação em relação a isso dentro do método aí proposto pelo FIMECA, tá ok? Então, esse aqui a gente fala que é o RPN tradicional. Vamos seguindo. Então, alguns trabalhos aí a gente pode observar, né, que eles de uma forma geral, eles abordam, né, essa ideia aí do RPN e começa a trazer algumas formas de otimizar isso, né? Então, em alguns trabalhos ele vai utilizar essa lógica fuzzy, ele vai utilizar esse HPN aqui, que é Analysis Hierarchy Process, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem trabalhos aqui no caso, esse RPN aqui, né? Ele utiliza uma lógica fuzzy, né, em cima do turno, só que esse RPN aqui é o RPN tradicional mesmo, né? São aquelas mesmas variáveis, e a gente vai ver aqui que os autores desse artigo eles dão uma modificada nesse sentido. Enfim, tem uma série de trabalhos aí, e também eu falei da lógica fuzzy, mas também tem a teoria Gray aí, né? Eu desconhecia e eu achei interessante porque ela ajuda a verificar se a lógica fuzzy ela está sendo implementada de uma forma coerente, né? Então a gente vai ter oportunidade de discutir isso mais à frente. Então a proposta do autor aqui, ele vai utilizar esse RPN, né? Porém, ele ao invés de utilizar aqueles fatores lá de multiplicação, aquele cálculo de multiplicar basicamente, né, os fatores, ele vai utilizar uma lógica fuzzy para fazer o cruzamento daquelas variáveis. E aí ele vai utilizar a teoria Gray para poder verificar a precisão do método, né, do como que essa lógica fuzzy aqui ela está sendo coerente na sua implementação. A gente observa o seguinte, né, que o fuzzy, só um comentário, é porque ele leva em consideração aqui algumas dessas variáveis, né? É, e aí essas variáveis elas são avaliadas por especialistas de processo e esses especialistas eles vão pontuando e cada um tem a sua opinião sobre o que aquele determinado processo deve, aquela variável precisa receber de pontuação. Então assim existe um grau de subjetividade, né? E essa subjetividade ela de certa maneira assim ela é avaliada justamente por essa teoria Gray aqui. Ponderar variáveis e especialistas. Cara, isso aqui foi uma sacada muito interessante, porque ele não somente ele pondera, né, essas variáveis aqui, a ocorrência, a severidade, a detecção, mas ele também pondera os especialistas de acordo com a experiência deles, com a importância deles dentro daquele processo, enfim. Eu achei que isso foi muito interessante, é uma grande sacada aí para poder fazer a implementação desse método. Variáveis linguísticas aqui, a gente pode perceber que ele incrementou mais uma variável linguística aqui, que é o tempo, né? Esse tempo, basicamente, esse tempo médio de reparo. O tempo médio de reparo, ele é um parâmetro dentro da engenharia de confiabilidade que a gente chama, é ele quem define, né, a mantenabilidade do nosso processo. A ideia aqui, basicamente, é a gente ter uma ideia do quanto tempo que aquele modo de falha, né, da maneira como um determinado componente, no momento em que ele falhar, falhou o meu visor, o meu display queimou, display queimado, né? Isso é um modo de falha. Meu display, quanto tempo que eu demoro para poder fazer o reparo daquele display ali, né? Então, basicamente, esse é o nosso tempo de reparo. E é claro que esse tempo, né? Ele tem uma variabilidade aí no meio, no entanto, ele considera somente o tempo médio. Os resultados que ele encontrou, vamos resumir isso aqui da seguinte forma, né? Uma vez que ele pegou, ele implementou, né, o método, ele encontrou cada um desses modos de falha aqui, né? Ele encontrou cada um desses modos de falha lá através do FIMECA, naturalmente, e depois ele veio hierarquizando, né? O próprio método ele já vai fazer isso, né? A própria lógica fuzzy vai viabilizar isso. Uma pontuação, né?
da parte dessa centroide aqui, no qual ele pega de acordo o maior valor é quem vai receber uma posição maior nesse ranking, né? Então ele ganha prioridade na tratativa por parte aí do pessoal da manutenção. E, né, aqui nessa tabela a gente já vê a implementação aí da teoria Gray, que ela basicamente, conforme ela vai aumentando, né, esse valor aqui, né, conforme ele vai aumentando, menor vai sendo a criticidade daquele modo de falha, né, menor vai sendo a importância dele. E a partir desse momento aí, no caso, né, a gente consegue avaliar que o primeiro, né, o modo de falha 1, 2, o modo de falha 8, me parece aqui, né? 1, 2, 3 aqui. Então, assim, o modo de falha 1, 2, o modo de falha 8 aqui, ele ficou em terceiro lugar. Então, assim, a gente começa a perceber que existe sim uma coerência no momento em que a teoria Gray ela pega e ela avalia a performance da, do meu fuzzy aqui, né? Então ele observa que existe a coerência. Quando a gente começa a chegar um pouco mais para frente aqui, por exemplo, acho que no modo de falha 6, 7, se eu não me engano, aqui no 7, né? Ele já disse que o ranking aqui está no 10. O meu 7 aqui, olha. Ah, não, o meu 7 também ficou no 10 aqui. Enfim, aqui, olha, no 6, né? O modo de falha 6, ele ficou no 8. Aqui o meu modo de falha 6 ficou no nono lugar, né? Então, assim, algumas divergências, mas muito pequenas, acontecem, mas isso está dentro daquela subjetividade que eu peguei e falei, uma vez que a gente tem ali a avaliação de especialistas distintos. E aí a conclusão que a gente chega, né, é que a inclusão desse tempo melhorou a abrangência na avaliação de risco, as desvantagens do RPN aí foram eliminadas naquelas lá atrás que a gente pegou e abordou a respeito do RPN tradicional. A inclusão dos pesos tornou a classificação muito mais coerente, né? Os resultados baseados na teoria Gray são compatíveis com os resultados baseados na teoria dos conjuntos fuzzy, né? A gente viu ali agora no finalzinho dos resultados ali, foi uma das últimas coisas que a gente comentou. E o método proposto, de uma forma geral, ele é eficaz para classificação, né? Então essa aí é a conclusão que os autores eles chegam, tá ok? Obrigado, boa noite para vocês.